Beleza, pessoal? Gus do Galo na área trazendo mais um videozinho para vocês. Bora aí ver o que o pessoal da ESPN falou do empate do nosso Galão ontem. Um empate, eu não vou falar que é amargo porque é normal, na altitude, né, irmão? É difícil pra caramba. Mas bora ver, dar uma olhada aí o que o pessoal tá falando. Eu vou pedir uma desculpa aqui que o áudio ficou bem baixo, não entendi o porquê. Valeu? Desculpa aí, rapaziada. Mas assiste e deixa um likezão. Tamo junto? Valeu, é nóis. As informações pra gente. Bom dia, Vinícius. Fala, Bel. Bom dia pra você, bom dia a todos os companheiros. Foi Notícia do Galo aí, rapaziada. 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília. É um dia típico nas montanhas, chuvoso, nublado, temperatura na casa dos 9 graus. Mas, apesar da altitude aqui de Cusco, o principal problema do Atlético no jogo não foi a falta de ar, não, foi a falta de água. Veja só, o Atlético conseguiu um bom empate contra o Cienciano. Claro que os jogadores reclamaram da altitude, não tiveram o mesmo desempenho. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho a entrevista dos jogadores, principalmente o Hulk, que criou as melhores chances nas bolas paradas, nas cobranças de falta. No primeiro tempo ele deu uma arrancada e deu um passe, quase saiu o gol do Scarpa e quase ele fez um gol olímpico, quase tirou a respiração de todo o estádio na cobrança de escanteio. A bola bateu na trave, o Hulk então quase marcando destaque do Atlético nesse empate aqui em Cusco. O Cienciano só chegou no finalzinho do jogo, num O contra-ataque. Scarpa ali era com O a lateral direita, Estrada né, arriscou de mano? longe, a bola bateu na trave. Uma bola rápida, aqui tem o ar rarefeito. É um problema sempre com o goleiro. E surpreendeu ali o goleiro Everson. Mas É foi aquela um do lance menino ali também, que o putz. Cienciano assustou o Atlético. Eu falei da falta de água porque os jogadores, depois da partida, não puderam tomar banho. Faltou água no estádio. Então eles deixaram o estádio sem tomar banho, sem falar com a imprensa, a assessoria de imprensa, até o diretor de futebol, o Vitor, pediu compreensão dos jornalistas. Estava lá a nossa equipe e também a equipe da Itatiaia do Brasil. Eles falaram, não dá para o jogador falar aqui na zona mista, está todo mundo querendo tomar banho, então vai todo mundo passar direto e vai pro hotel. Mas teve mais esse contratempo aí. O outro contratempo que o Atlético vai enfrentar é a volta Faltou para água, casa. hein? Aliás, o Hulk falou sobre isso na entrevista após a partida, porque é uma viagem desgastante, sim, porque o Atlético fica o dia inteiro viajando, né? Jogou contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro em Porto Alegre e Já domingo estão passou reclamando o já, tempo cara? todo viajando para chegar aqui em Cusco, um voo fretado de Porto Alegre até Lima, depois ficou 6 horas no aeroporto, aí veio em voo de carreira aqui para Cusco e vai fazer essa volta nessa quarta-feira, fez um treinamento, um jogo. Então em 5 dias você coloca 2 dias viajando, 2 jogos e um treinamento puxado, mas o Ah, Atlético mano, eu fez não esse sim acho e isso, o de Cuca verdade mesmo. analisou Na o moral, empate aqui, não porque vejo tem muitas isso, irmão. chances. O Cuca Não. citou novamente a estreia do Faz parte da Atlético sua profissão viajar o ano inteiro, no irmão. Campeonato Brasileiro. Foi um jogo E outra, parecido, o Atlético porra, também não criou as tem, chances, mas tem não 10 conseguiu jogos, já estão concluir. reclamando. Vamos ouvir então o que falou o treinador do Atlético e também os jogadores. O Hulk e o Rony, que é artilheiro do Palmeiras na Libertadores, 23 gols. O Hulk é o artilheiro do Atlético na Libertadores, o maior, com 16 gols. E os dois aí buscando esse título inédito. O Galo, o Rony, já tem esse título com o Atlético Paranaense. Vamos acompanhar. Mais uma vez eu saio muito satisfeito com o desempenho da equipe. Beleza, Cuca. Não é fácil, todos sabem, jogar numa altitude de mais de 3.000 metros e não abdicar do ataque em momento algum. Pelo contrário, nós tentamos ganhar até o último minuto, quase perdemos porque tentamos ganhar. Não ficamos marcando atrás, esperando para ter uma chance, não. Tomamos conta da maior parte do jogo, da posse de bola, tivemos muitas finalizações mais uma vez, muitos escanteios e o controle geral da partida, né? Mesmo fora de casa e com a dificuldade que foi do campo Sim. cheio e da altitude e do adversário também. Então a gente lamenta mais uma vez a não vitória, né? Mas fora de casa, numa condição como foi a de hoje, um empate dentro de uma atuação tão boa como a gente fez, a gente tem que sair satisfeito, né? Difícil, né? Até porque a gente não está acostumado, principalmente os primeiros 15, 20 minutos ali, até adaptar. Quando a gente faz alguma ação ali, para recuperar o ar é mais difícil, queda muito tempo. Então até adaptar isso. Mas fora isso,
Sabíamos da dificuldade, queríamos a vitória, infelizmente não conseguimos. Jogar na altitude é muito difícil, né? Às vezes a gente acaba perdendo um pouquinho de fôlego, mas a nossa equipe soube lidar bem com isso. Eu acredito que nós fizemos um bom jogo, né? Tivemos a paciência e a tranquilidade para propor nosso ritmo de jogo. Eu acredito que o time está de parabéns, né? A gente queria os 3 pontos, mas infelizmente não veio. Um ponto lá na frente vai ser muito importante para a gente. Então é isso, Abel. O Atlético superou todas essas adversidades, altitude, o adversário, a falta de água no estádio, toda essa viagem cansativa. Vai fazer a volta, como eu disse, nessa quarta-feira para Belo Horizonte. A delegação sai aqui por volta de 11 horas da manhã aqui de Cusco, 1h da tarde, horário aí de Brasília, e retorna para Lima, faz a primeira parada em Lima, descansa no hotel e depois retorna para Belo Horizonte para fazer a preparação aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o São Paulo em casa. Mas conseguiu superar todas essas adversidades. E uma curiosidade, né? O Cuca também passou por isso, o Atlético passou por isso, e ele falou contra o Tocantinópolis na Copa do Brasil. O Cuca falou: é raiz, é assim mesmo, eu gosto assim. Nas adversidades a gente engrandece. Então fica essa história pro Atlético. Se é para engrandecer, vai buscar esse título inédito. Passou por todas as dificuldades aqui em Cusco. Vinícius, só para completar, para ver se eu entendi. Então esse trajeto de volta do Galo, assim como a ida, é metade fretado e metade voo normal de carreira, é isso? É isso aí, Abel, isso mesmo. Ele faz o voo de carreira de Cusco até Lima, aí Lima faz o voo fretado. Então eles chegam em Lima, descansam um tempo no hotel, cerca de 3, 4, 5 horas no hotel, e aí se preparam para pegar o voo fretado e retornam para Belo Horizonte. Foi assim também na volta. Fez o voo fretado até Lima, descansaram no hotel e depois fizeram o voo de carreira de Lima até Cusco. Ô Nicolete, você tem informação dessa falta d'água? Se ela foi no estádio inteiro ou só no vestiário do Atlético? Teve água para o pessoal do Cienciano tomar banho depois? Olha, pro pessoal do Cienciano, eu acho que não também. A gente não viu se eles tomaram banho, se eles ficaram mais tempo lá no estádio. Mas eu usei o banheiro e eu percebi que também estava com falta de água. Então foi uma falta de água no estádio todo. Mas aí não sei se eles conseguiram tomar banho depois, porque a gente também deixou o estádio bem tarde, por volta de 1h da manhã, horário de Brasília, 11 horas da noite aqui, horário de Cusco. Mas eu também tentei usar o banheiro e não fui feliz, faltou água. Bom trabalho, amigo, bom retorno logo mais. Vinícius Nicolete, ao vivo lá de Cusco, trazendo as informações desse empate do Galo com o Cienciano pela Sul-Americana. Oi? Não pagaram a conta d'água no estádio. Não pagaram, cobrança vai vir hoje. Daqui a pouco vamos... E aí, irmão, desculpa mesmo aí, o áudio ficou baixo, como eu falei, mas eu espero que vocês conseguiram escutar um pouco aí o que eles falaram. Na minha opinião, mano, o Galo, eu não posso queixar nada por agora. Primeiro jogo contra o Grêmio lá, tentaram. O que eu falo o time mudou a postura. É a postura do time que mudou. Se fosse o time do Milito, ia estar reclamando que ia ser um jogo sem muita... Além de não ter gol, ia ficar aquele time rodando bola com o Everson, o zagueiro, meio de campo e voltava. Com o Cuca não, mano. Com o Cuca você vê um time bem pra frente, bem vertical. Tá errando o gol? Tá errando o gol. Mas, olha só, não tem como eu ficar aqui e falar, pô, o Coelho perdeu o gol. Pô, o Rony. A mesma síndrome do Paulinho que ficou pra trás. Eu não vou fazer isso esse ano. Sabe por quê? Porque eu vi uma matéria aí, eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Eu vi uma matéria no Globo Esporte falando que a estatística para o Galo é ficar entre os 6 ali no Campeonato Brasileiro. Ficar entre no 6º no Campeonato Brasileiro. Com as contratações que veio, são boas contratações, mas são nível baixo, é o segundo nível, os jogadores do Galo. Não tem nada ali de, nossa, não. É o Rony que vai perder gol pra caramba, o Coelho que vai perder gol pra caramba, entendeu? Vai tomar decisões que a gente vai ficar pé da vida, porque não é o primeiro escalão. E o futebol tá muito caro, mano. É ruim eu ter que falar isso, mas eu tenho que concordar com os meninos, que ele falou, cara, o futebol tá muito caro. E o cara do cheque lá falou, pô, como é que eu vou ficar pagando
1 milhão. Você acha mesmo, mano? O pessoal tá falando, falta, o Deivinho fez falta. Mas, na moral, vale 1 milhão no Deivinho? Vale um salário de 1 milhão no Davidson? Eu acho que não, irmão. Eu acho que o futebol tá muito caro e tem muito jogador meia bomba no futebol. Meia boca no futebol. E encarece, que você fala, pô, velho. Aí você faz toda a expectativa para ver um jogo. Quando o time entra em campo, você só passa raiva. Não é só todo mundo, todos os times, a maioria só passa raiva, porque a pergunta é, o cara ganha X milhões e não consegue entregar, o cara não consegue dominar uma bola. Será mesmo que o futebol profissional é isso daí, cara? O jogador nesse ponto não consegue dominar uma bola. Os gols que o Atlético perde, assim, a gente fala muito na pelada eu não perco, mas na pelada é um jeito, irmão. Na pelada você não tá com toda essa pressão que os caras devem colocar, né? Em cima deles mesmo, assim, entendeu? Então, eu não vou aqui ficar batendo no Galo, que devia ter ganhado o time. Não, o time jogou com, sabe? E quando você pega, o mal nosso também é pegar um time de sul-americano, a gente acha que é baba. É a baba do boi cansado. Qualquer time da sul, não vale. Olha lá o orçamento desse time. Um jogador paga. Só que conta, o outro time é treinado, os jogadores são dedicados pra caramba porque ganham menos, tem que correr muito atrás. E já no Brasil, não, o cara já chega aqui, ó, vivendo tipo Europa, irmão. Jogador cara, pique jogador cara, aqui, ó, mãozinha na cabeça, mãozinha na cintura, entrevista. Mas eu vou falar que não entrega, não, entrega o que eles podem entregar. Aquilo ali é o máximo deles. É o máximo. Passou daí vai ser uma coisa inusitada. Entenderam aí, rapaziada? É o meu pensamento, é o que eu vi do jogo, um jogo bem fraco mesmo, assim, né? A gente faz muita expectativa, o time treinando, blá, 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 mas quando entra em campo começa a mesma raiva do ano passado. E eu não vou pegar essa raiva que eu tive ano passado, me iludindo que o time poderia ser campeão. Se beliscar alguma coisa, ok. Eu vou mais lá na frente, lá eu vou começar a me empolgar mais, mas não por agora, mano. Até então eu sei que sexto lugar no Campeonato Brasileiro vai me dar uma base de que não vai disputar a Copa do Brasil, sexto lugar não disputa a Copa do Brasil, e nem tão pouco Sul-Americana, que já viram o primeiro jogo aí que não é fácil, irmão. Não é fácil. Eu costumo falar muito, desculpa estar estendendo aqui, eu costumo falar muito que antes eu tinha um time de futebol, né? Agora eu dei uma parada, mas eu jogava muita liga, né? Muito campeonato aqui. E quando pega o time, mano, sul-americano aqui, os caras veem que a gente era brasileiro, irmão. Deita o bambu sem dó, irmão. Eu falava muito com os caras que entravam no meu time, que eu pegava pra jogar no time. Eu falava, mano, os caras vinham, né, cheio de. Velho, esse cara colombiano joga nada, boliviano joga. Velho, a hora que entrava os campos, os caras, parecia que era profissional, descer a botina na gente. A maioria das vezes ganhava da gente, tá? É muito difícil quando os caras vêm brasileiros, os caras deitam. Desce a porrada sem dó mesmo. E tem muito cara bom de bola por aí. E eu fico vendo outros vídeos. Desculpa, rapaziada, eu me estendendo aqui. Os outros vídeos que eu fico vendo aí também da galera, do futuro do Brasil jogando futebol. Aí você não vê mais uma pelada de rua, campeonato amador, você não vê quase nada disso assim de rua mesmo. Tudo tem que ser patrocinado, tem que ter televisão, tem que ter mídia pro amador e tudo mais. E quando você vê os moleques, é X1 e altinha. Mano, X1 não vai levar ninguém a nada, porque o futebol é coletivo. Aí você vê um bando de perneta fazendo X1 e um tanto de gente gritando. Cara, um bando de moleque ruim de bola que não sabe tocar uma bola. É só segurar a bola aqui, ó, pezinho na bola e mão no peito do adversário. Para com isso, cara. Isso não é futebol nem aqui, nem nunca. E isso tá acabando com o nosso futebol. Isso tá acabando. Jogador super caro, super faturado e não entrega, irmão. Não é que não entrega, é o que eles podem entregar é isso. O que a gente imagina é mais. É mais. Mas o que eles entregam é aquilo ali. Beleza, rapaziada? Desculpa, me estendi pra caramba aqui falando. É o que eu vejo do futebol. Acho que ninguém explana tanto esse lado assim, né? O porquê desses jogadores receber tanto dinheiro. Se não tem essa competência, é o que eu falo, mano. Tem jogador que não consegue dominar uma bola ganhando 900 milhas por mês. Eu acho que aí tá tirando a oportunidade de quem realmente joga. Se tiver, né? Porque eu não sei quem são os olheiros, porque os olheiros tão cego ultimamente, não está encontrando nada, ou realmente não tem. O Brasil não produz mais nada.
Já produziu. A gente segue com o nome ainda, o emblema, né? CBF, Seleção Brasileira. É a Seleção Brasileira, irmão, de todos, tá ligado? Bate aí em qualquer lugar do mundo que você estiver andando, irmão. Fala de Seleção Brasileira, todo mundo abaixa a cabeça pra você. Dependendo da draga, fala, não, vai, o Brasil tem máquina lá, vai sair do menos de uma hora ou outra, vai sair 2, 3 lá e vira ganho campeonato brasileiro, uma Copa do Mundo, uma coisa assim. Eles pensam assim, cara. E a nossa verdade já não é mais assim. Isso a gente está só segurando, é aquele time que joga com a camisa. A gente está jogando com a camisa, o Brasil está jogando com a camisa e não sei se vai morder tanta coisa não, porque você viu, o Racing ontem é um time bem compacto, cara, bem compacto jogando. Eu vi o jogo do Racing também, alguns momentos do jogo do Racing, eu falei, caramba, véio, que isso? Fortaleza tomou uma pela. Era para ser 6-7 ontem, brincando. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Se gostou do vídeo, deixa um likezão, se inscreva no canal aí pra fortalecer. Tamo junto, é nóis. Desculpa não poder fazer tanto vídeo, tô ralando. Vou ralar daqui a pouco. E é nóis. Quando assim que o próximo jogo, se eu tiver de folga, a gente faz uns videozinhos aí. Valeu, é nóis. Fui, rapaziada.